incrementando, de modo que só na área de engenharia, que é a nossa área de atuação, existem centenas de requisitos legais e normativos. Lembrando, né, que as normas, em geral, elas são utilizadas para fazer acordos comerciais, por exemplo. Só que no Brasil a gente tem algumas normas que são ditadas, por exemplo, pela RDC 50, que é uma resolução que organiza, disciplina a construção e o projeto de hospitais. Esse tipo de norma ela passa a ter força de lei. Então é importante que o hospital esteja atento com isso, e hoje eu vou falar um pouco sobre essas leis e normas focadas no planejamento e no gerenciamento de tecnologias. Mas antes de começar, eu queria pedir para você, se você é novo aqui no canal, para você se inscrever, deixar seu like, compartilhar se você achar interessante. Tudo isso ajuda muito a aumentar a relevância do tema engenharia clínica nas redes e é bom para todo mundo, né? É bom para o hospital, é bom para o paciente, é bom para o mercado, é bom para a profissão e ajuda, né, a valorizar e colocar mais profissionalismo nessa área. Porque, afinal de contas, a complexidade tecnológica ela só aumenta dia a dia e se a gente não tiver gente treinada, preparada e instrumentada para fazer esse tipo de trabalho, fragiliza muito as cadeias, né, de segurança, ou seja, as cadeias, os processos de trabalho que garantem a segurança do paciente. O meu nome é Lúcio Flávio, eu sou engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro clínico certificado e tenho especialização em administração hospitalar e sistemas de saúde. E hoje essa apresentação ela é muito mais direcionada para os dirigentes hospitalares, para os gestores, gerentes, supervisores, do que propriamente a galera da engenharia clínica, porque a gente conhece bem essas coisas e muitas vezes a gente não tem apoio da liderança das organizações, principalmente com relação à instrumentalização dos instrumentos de trabalho que a gente precisa para desempenhar as nossas funções e principalmente seguir o que é estabelecido pelas leis. Então eu preparei uma aula rápida hoje, né? Eu vou falar sobre a RDC 509, vou focar mais aqui na definição de planejamento, o que é o planejamento, né? O que é o gerenciamento, o que são as tecnologias de saúde, o que são os equipamentos de saúde, né? E vou ilustrar isso, né? Tudo que eu vou falar com exemplos da rede EBSER, que tem servido de exemplo, né, para muitos hospitais públicos e hospitais privados, inclusive, porque na nossa área de engenharia e arquitetura está tudo muito bem organizado. E vou resumir e fazer algumas orientações finais para que os dirigentes possam, vamos dizer, abrir os olhos, né, com relação à necessidade de suporte que as suas equipes de engenharia precisam para desenvolver o seu trabalho com profissionalismo e com segurança. Então, olha só, a RDC é uma resolução, é acrônimo, né, de Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa. E a gente começou um trabalho para criar uma norma antes de 2010, né, foram várias reuniões na BNT, para a gente criar um instrumento para disciplinar, para orientar como é que esse planejamento, como é que esse gerenciamento de tecnologias deveria ser feito. Isso acabou a gente fazendo um acordo com a Anvisa sobre o trabalho que foi feito na ABNT e foi publicado a RDC número 2, que dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde em unidades assistenciais ou estabelecimentos assistenciais de saúde. Acontece que ela teve um prazo para implementação, teve algumas pequenas mudanças. Antes dela chegar na RDC 509, ela passou de RDC 02, ela passou para RDC 20 e finalmente ela foi transformada na RDC 509, que é o que nós temos hoje, que dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde em estabelecimentos de saúde. Então, ela é uma resolução muito simples, muito objetiva e muito poderosa se olhada com atenção. Então veja que no artigo número 1, já no artigo 1, ela estabelece os critérios mínimos a serem seguidos pelos EAS, como a gente diz, estabelecimentos assistenciais de saúde, para o gerenciamento das tecnologias em saúde, utilizada na prestação dos serviços
para garantir algumas coisas que a gente precisa fazer. Primeiro é a rastreabilidade, ou seja, tudo que se refere ao equipamento tem que ter um histórico, né? Desde que ele entra no hospital até o descarte final. Todo o ciclo, as manutenções, calibrações, upgrades, updates, tudo isso eu tenho que manter esse histórico, por várias razões, né? Para garantir qualidade, para garantir eficácia, né, que é a medida do benefício de uma tecnologia em saúde em condições ideais de uso, para garantir efetividade, que é a medida do benefício de uma tecnologia em saúde em condições reais de uso, para garantir a segurança e, no que couber, desempenho. Aqui é muito importante entender isso, porque o fato do equipamento estar funcionando não significa que ele está desempenhando, e a gente precisa de garantir que ele esteja desempenhando e que ele faz o que ele deveria fazer. E para isso eu preciso de quê? Eu preciso de instrumento, eu preciso de ferramentas para garantir que esse equipamento faz o que ele deveria fazer. Como eu disse, desde a entrada do estabelecimento até o seu destino final. Lembra, quem é mais velho, né, vai lembrar do acidente que a gente teve em Goiânia, porque o descarte de uma bomba de cobalto, né, que é um elemento radioativo, ele foi feito, o descarte foi feito de qualquer forma, isso foi parar num lixão, numa reciclagem, o pessoal abriu o equipamento e acabou morrendo várias pessoas ao longo de um período grande, mas várias pessoas foram atingidas. Então o que aconteceu? Não houve uma responsabilização, uma responsabilidade quanto ao descarte daquela bomba de cobalto que foi deixado, o pessoal entrou lá e acabou gerando um acidente enorme. Então isso é muito importante, garantir essa rastreabilidade. Por exemplo, alertas e recalls. Assim como tem recall de carro, a gente vê na televisão, no rádio, né? Existe recall para equipamento médico. Agora, se eu não tenho essa rastreabilidade, não tenho o arquivamento dessas informações, desse histórico, isso acaba fragilizando o hospital, porque quando a gente tem um problema na esfera judicial, fica difícil da gente criar evidências, né? Nós, como eu digo assim, nós hospitais, criarmos evidências de que nós estávamos fazendo o que nós deveríamos fazer. Por exemplo, hoje todo equipamento praticamente tem uma caixa preta, ele armazena todos os alarmes, todas as intervenções, fica tudo armazenado lá. Então eu preciso de ter controle, eu preciso de ter uma equipe de engenharia clínica, uma equipe de engenharia hospitalar, para cuidar da infraestrutura, para cuidar dos equipamentos médicos assistenciais, dos equipamentos de apoio, por exemplo, e que precisa de estar instrumentalizado. Ainda no artigo 1, né, ele inclui quem? O planejamento de recursos físicos, o planejamento de recursos materiais e, muito importante, planejamento de recursos humanos. Porque não é só dar equipamento, não dá equipamento de simuladores, analisadores, é preciso ter equipe competente. Hoje muita coisa acontece em inglês, muita coisa acontece em outras línguas, documentos importantes nem sempre estão em português, ou seja, eu preciso de uma equipe de alto desempenho e eu preciso de recursos humanos. Então aqui eu já recomendo, né, que você, gerente de RH, diretor de hospital, conheça esse documento que a Organização Mundial da Saúde faz parte de uma biblioteca voltada para a nossa área, mas onde ela analisa a importância de você fazer uma boa gestão de recursos humanos para a nossa área. E outro ponto que o artigo 1 inclui, né, é a evidência de que você está fazendo capacitação desses profissionais, né? Vocês vão ver, eu vou mostrar hoje para vocês como exemplo, como um aparelhinho desse aqui, que aparentemente é muito simples, né? Mas ele é muito poderoso e tem muitas informações que eu preciso de piloto. Não é qualquer um que pilota um equipamento como esse aqui, né? Porque ele é pequeno, que ele não tem recursos e que não precisa de piloto. Vocês vão ver e eu vou dar um exemplo de como a EBSERH usa a gestão por processos para criar essas evidências e atender a RDC 509. Mas como é que a gente faz isso, né? Então eu vou dar umas dicas aqui. Primeiro a gente precisa de ter em mente algumas definições. Tem várias definições na RDC 509, eu recomendo que vocês leiam. Recomendo que o pessoal do mercado conheça essa RDC. Ela é muito simples e é por ela que nós nos guiamos.
tudo que está nela é muito importante para nós da engenharia clínica. Então, quando o mercado conhece essa RDC, facilita a comunicação, a gente fala na mesma frequência, na mesma sintonia e fica mais fácil para todas as partes interessadas. Então vamos lá, ó. Tecnologias em saúde. Normalmente, né, a gente associa uma tecnologia com um celular, um computador, uma coisa que a gente pode pegar, né? Mas tecnologia em saúde envolve os medicamentos, insumos, procedimento médico-cirúrgico, né? Ou seja, até a estrutura organizacional pode ser considerado como recurso tecnológico em saúde. E, como exemplo aqui, a RDC ela estabelece 4 grupos de tecnologias de saúde. A primeira dela são os produtos para a saúde. E aí ele inclui os equipamentos de saúde, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Além dos produtos para a saúde, os produtos de higiene e cosméticos, os medicamentos, por exemplo, o oxigênio, eu tenho militado bastante com oxigênio nos últimos anos, é um medicamento essencial, insubstituível, né? Importante que eu tenha como fazer a gestão desse recurso tecnológico em conjunto, por exemplo, com a farmácia. E os saneantes que fazem o último grupo de tecnologias em saúde. Uma definição importante que a gente encontra na RDC 509 é a definição do que vem a ser o plano de gerenciamento, que eu vou ler aqui para vocês conforme está na legislação. Documento que aponta e descreve os critérios estabelecidos pelo estabelecimento de saúde para execução das etapas do gerenciamento das diferentes tecnologias em saúde submetidas ao controle e fiscalização sanitária abrangidas na RDC 509. Então você veja que não é só um plano para gerenciar equipamento, eu tenho que ter um plano para gerenciar drogas, eu tenho que ter um plano para gerenciar procedimentos, processos de trabalho. No caso de equipamento, lembrando para vocês que nós estamos fazendo, né, serão 12 aulas, nós estamos fazendo esse curso que é baseado nesse documento da Organização Mundial da Saúde, e é um curso que trata de uma visão geral do programa de manutenção em equipamentos médicos. Serão 12 aulas e as 3 primeiras aulas já estão prontas, cada aula tem uma live de dúvidas, né? É um documento muito interessante, muito importante, que é o mínimo, gente, que os hospitais têm que ter, né? Tem que ter evidência de que tem um plano preparado e que esse plano está em ação, ou seja, que há um gerenciamento das tecnologias em saúde. E aqui, por exemplo, também tem definição, né? O que é o gerenciamento de tecnologias em saúde? Procedimento de gestão planejado, implementado, a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de garantir o artigo 1, visando a proteção dos trabalhadores, já faz uma ligação com o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, o SESMIT, né? Todo hospital deve ter um SESMIT. A preservação da saúde pública, do meio ambiente e segurança do paciente. Então, você veja que é uma definição simples, né, mas ela é bastante abrangente. E no caso aqui dos equipamentos, a primeira coisa que a gente vai fazer para implementar isso é fazer o inventário das tecnologias, quais são essas tecnologias, né, onde elas estão, quem são elas, né, quais são os processos de trabalho, por exemplo, processo de trabalho, processo de abertura de solicitação de serviço, processo para comprar uma peça, processo para fazer aquisição de um equipamento, ou seja, tem vários processos de trabalho, como, por exemplo, instruções de manutenção, como é que eu garanto que uma intervenção no equipamento será bem feita. Se eu tenho a instrução de manutenção por escrito, eu posso garantir que qualquer trabalhador que for executar aquela atividade vai seguir o padrão que foi estabelecido pelo serviço de engenharia clínica ou de engenharia hospitalar, por exemplo. Aqui agora eu vou entrar, porque a gente falou dos equipamentos de saúde, né? Olha só uma definição geral. Aparelhos e máquinas, suas partes, acessórios utilizados por um estabelecimento de saúde, onde são desenvolvidas ações de diagnóstico, terapia e monitoramento. Além disso, ela detalha um pouco mais os equipamentos de apoio, os equipamentos de infraestrutura, os equipamentos gerais e os equipamentos médico-assistenciais. Os equipamentos gerais são aqueles equipamentos que eles não têm aplicação exclusiva hospitalar.
Por exemplo, mesa, cadeira, sofá, armário, isso não é uma aplicação exclusiva hospitalar, então a RDC não alcança. Embora o hospital deva fazer a gestão disso, porque precisa da cadeira, do sofá, da televisão funcionando, né? Você não tem que aplicar a RDC 509 a elas, né? Mas principalmente nos equipamentos de apoio, nos equipamentos de infraestrutura e nos equipamentos médico-assistenciais. Equipamentos de apoio, ó, por exemplo, a cabine de segurança biológica, destilador de água, deionizador de água, né, para você tirar íons da água, liquidificadores, batedeira, descascador de legumes, máquina de lavar prato, banho-maria para serviço de nutrição, banho-maria para laboratório, balança, refrigerador, autoclave, né? Autoclave também é considerado um equipamento de apoio. Aí vem os equipamentos de infraestrutura, que entram as instalações elétricas, de ar-condicionado, gases medicinais, circuito fechado de TV, sistema de detecção e combate a incêndio, distribuição de água para consumo humano, distribuição de água pluvial, esgoto, enfim, tudo isso é um equipamento de infraestrutura, ou seja, o hospital é o maior equipamento médico que você vai ver na vida, todo organizado e recheado de outros equipamentos médicos menores, né, que vão compor todo esse edifício hospitalar. E nós temos os equipamentos médico-assistenciais, aí entra aquele grupo de equipamentos de diagnóstico, terapia, monitorização, como, por exemplo, raio-x, o de terapia, o bisturi, o de monitorização, monitor 5 parâmetros, como esse aqui, 10, 12, enfim, os monitores multiparâmetros. Então, esse parque tecnológico composto por esses equipamentos é que são objeto do planejamento e do gerenciamento. Agora, vamos ver aqui, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de como que a IBSER, que é uma empresa brasileira de serviços hospitalares, ela gerencia vários hospitais universitários e eles têm uma equipe de engenharia muito completa. Eles têm do jeito que deve ser, né? Você tem o arquiteto hospitalar, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro clínico e o engenheiro de segurança do trabalho. Ou seja, você tem toda a tropa ali para organizar a atenção, os processos de trabalho, e eles fazem isso muito bem. E aqui esse exemplo é do Hospital Federal do Tocantins, do Hospital de Doenças Tropicais. E é um procedimento, né, de rotina de calibração do equipamento do tipo Holter. O que o Holter faz? Ele monitora o ECG por um período de tempo longo, 1 dia, 2 dias, depende muito do equipamento. Mas ele tem essa capacidade de coletar esses dados do ECG, porque muitas vezes durante o exame ele não pega aquele evento, né? Mesmo que quando vai fazer uma prova de esforço, ou na esteira, ou na bicicleta, ele não pega um evento. Agora, quando eu deixo ele ali 24 horas, por exemplo, monitorizando, eu posso pegar um evento que ocorre em determinada situação, em determinada condição, e esse é o Holter, e eu preciso de cuidar dele. E tem um detalhe que o Holter, ele sai da frente do operador, né? O operador não está ali, fica com o paciente, ele vai fazer as rotinas dele diárias, e por isso ele precisa de estar funcionando bem. Então, só alguns exemplos. Ele apresenta o documento, depois tem um índice, um sumário aqui, introdução, objetivo, os documentos que são aplicáveis, são vários documentos, parece que não, mas são vários, né? Quem que é o público-alvo, quais são os materiais necessários, os padrões, né, que ele vai utilizar, porque eu preciso de um padrão para checar o Holter contra esse padrão. Os equipamentos de proteção, enfim, está tudo muito bem evidenciado aqui de que há um processo de trabalho organizado, planejado, né? E no final das contas a gente tem que mostrar que esse plano todo está em ação. Aqui, para vocês verem o detalhe, né? Ele faz uma introdução, ele explica quem que é o Holter, mostra aqui as referências bibliográficas que ele usou, no caso aqui está usando o Inmetro, o GMDN, que é o Global Medical Device Nomenclature System, né? Ou Agents, porque os equipamentos, nós estamos tentando padronizar os equipamentos no mundo, né? Faz um diagrama de blocos aqui de como que funciona o equipamento, de quais são as partes mais importantes do equipamento, e avança, né, os materiais necessários. E aqui, por exemplo, ele já mostra aqui o simulador de ECG, que ele está utilizando aqui. Ele vai ter um simulador com 12 derivações,
com uma faixa de medição de 20 a 300 batimentos por minuto, né, e uma faixa de medição de 0,5 a 2,5 milivolts, que vai dar nesse equipamento aqui, vocês já devem conhecer, eu já falei sobre ele, o HS30 da Protec, que é uma apoiadora aqui do nosso canal. Aliás, antes que eu me esqueça, agradecer muito a Protec pelo apoio que ela tem dado aqui ao nosso canal, permitindo que a gente ensine mais, usando as tecnologias que eles fabricam, que eles disponibilizam para o mercado. Mas seguindo aqui nos processos da EBSER, aqui as instruções de execução, né, começa com o equipamento está disponível, né, tem todo um processo, tem que fazer a limpeza, a desinfecção, enfim, é um fluxograma daquele sim ou não, e você faz todo o processo de trabalho que vai finalizar aqui com prossiga com a atividade 14 do processo P6 do Manual de Processos, realizar manutenção programada do EMH, Equipamento Médico Hospitalar. Seguindo adiante, o POP é bem grande, tá? É um POP grande, eu peguei alguns pedaços aqui. E aqui que entra o simulador. Tá aqui Você veja que essa versão que eu estou mostrando para vocês na tela é diferente dessa, porque essa aqui, ela tem, inclusive, possibilidade de eu testar a pressão não invasiva, ou seja, ele mede pressão também. Aqui a gente vê o cabo de ECG, que ele vai utilizar, né? O cabo que vai captar os sinais, mostra aqui ele conectado no equipamento. Então, isso são evidências, né? São evidências de que o trabalho está sendo realizado, que tem o plano, isso dá um conforto, né? Quando o serviço de engenharia atinge esse nível, dá um próprio conforto para nós, da engenharia, porque nós sabemos que nós fizemos a nossa parte. Então, aqui é o procedimento, né, o formulário para coleta de dados. Que dados que eu vou coletar? Então tem lá modelo do equipamento, a identificação dele, quem que é o fabricante, o número de série. Lembra da rastreabilidade? Eu preciso de garantir, né? A data que foi executado o procedimento, disponibilidade do equipamento, enfim, condições de temperatura, umidade relativa, os valores de frequência que eles vão testar para medir a resposta do equipamento. E muito mais, né? O registro do procedimento de conformidade, ou seja, eu preciso de adquirir esses dados do equipamento, né? Ver se ele está, se confere, né, com o que eu estou entregando, com o que o simulador está entregando, confere com o que o equipamento está apresentando, e eu vou precisar de registrar isso, registrar essa execução. Tem várias formas de fazer esse registro. Você pode fazer isso num CMMS, né, que é um software que a gente chama de gestão, mas você pode fazer, inclusive, com o próprio HS30, que ele é muito poderoso, inclusive até a fotografia você consegue fazer com ele, né? Só para vocês mostrar aqui, né? Ou seja, eu preciso de gerar essas evidências. Então, você pode abrir uma nova ordem de serviço, né? Em geral, o CMMS vai abrir uma ordem de serviço. Você pode integrar esse equipamento com o CMMS, né? Ele sai daqui e já vai direto para a ordem de serviço que o CMMS abriu, ou você pode gerir tudo por ele mesmo. Mas olha aqui, a instituição, deixa eu dar um zoom aqui, diminuir uma instituição, o endereço, CNPJ, inscrição estadual, o equipamento, né, o número de série, o número de patrimônio, a versão de software. Muita gente não toma cuidado com isso, né? Às vezes pode dar um problema, o fabricante detecta um problema, oferece um upgrade ou um update, o hospital não faz isso, dá um problema e você precisa ter evidência. Você não faz gestão da versão do seu software, isso pode ser um problema também. Então você tem que editar uma ordem de serviço, você tem que coletar os dados, né? Vamos dizer, coletar os dados, definir primeiro os limites que você vai testar, né? O que você vai considerar como bom ou ruim. Você vai, exemplo aqui do equipamento, né? Os valores, né, que ele adquiriu, né? Os valores médios, desvio padrão, a tendência, o fator K, incerteza, ou seja, um conjunto de parâmetros. Para quem gosta mesmo de metrologia, entende isso muito bem, né? Cálculo de média, de tendência, desvio padrão, graus de liberdade, tudo isso. Se eu fosse fazer isso manualmente, dá para fazer manualmente? Dá para fazer, não tem problema. Dá para fazer na planilha Excel? Dá para fazer na planilha Excel. Agora você imagina um hospital que tenha 50 monitores ou 10 aparelhos de ECG. Então você perde muito tempo e muitas vezes
o histórico, a evidência, para materializar a evidência, fica mais difícil, né? Então, assim, eu recomendo que vocês baixem o manual do HS30, estudem lá, mas eu só estou mostrando aqui a quantidade de variáveis que nós da engenharia temos que fazer para atender uma lei. E a gente precisa de apoio, de retaguarda, de liderança, né? Então, de novo, eu posso fazer uma foto, né? Posso analisar arquivos anteriores, os históricos. Então, são evidências que eu consigo criar, que eu sou obrigado a criar. Então, se você, que é gestor, não oferece esse tipo de recurso, ou seja, você tem analisador de segurança elétrica, você tem analisador de desfibrilador, ou seja, uma série de analisadores e que são ferramentas de trabalho, assim como o administrador oferece as ferramentas de trabalho para a equipe médica, para a equipe de enfermagem, biomédicos, enfim, fisioterapeutas, nós da engenharia também necessitamos de ferramentas. Precisamos muito mais que alicate, chave de boca, martelo, prego, essas coisas. A coisa foi sofisticando e a engenharia precisa de estar à altura, né? E a gente percebe que muitos hospitais tratam esse problema como manutenção predial. Manutenção predial é um pedaço da engenharia, né? Manutenção não alcança esse tipo de complexidade. Então, a gente precisa de virar a página, né? E estruturar bem as nossas engenharias. No final, eu também vou dar uma recomendação para as engenharias, tá? Então, resumindo aqui, para a gente fazer um fechamento. Hospitais devem demonstrar evidências de conformidade com leis e normas. É uma obrigação. Qualquer hora que a fiscalização chegar, ele tem que ter evidência de que ele está fazendo o que ele deveria. Aliás, a fiscalização também precisa de ser treinada. Nós aqui da escola estamos preparando alguns cursos gratuitos, né, para treinar os fiscais também, fiscais de vigilância do município, do estado, porque tem muitos pontos obscuros que o fiscal não alcança, ele não enxerga, porque ele não conhece. Então, às vezes ele fica muito no papel, mas as evidências que estão ali na cara dele, ele não consegue perceber que tem oportunidade de melhoria. Então, esse é um ponto. Segundo, as equipes de engenharia clínica necessitam de profissionais habilitados, né, com registro no conselho, tanto os técnicos como tecnólogos, como engenheiros. Não dá para fazer isso com um profissional que não seja habilitado, porque é uma exigência da lei. É necessário também, né, que esses profissionais habilitados tenham instrumentos, como eu falei anteriormente, a necessidade de evidenciar o treinamento contínuo. Por isso que a gente faz esses vídeos. Na nossa plataforma, que você pode acessar no escola.engenhariaclinica.com.br, tem uma série de cursos livres, cursos gratuitos, com avaliação de aprendizado e emissão de certificado. Isso pode ser utilizado como evidência também de treinamento. E eu recomendo, né, que você acesse a nossa plataforma, seus funcionários estudem, se estimulem a estudar, valorizem esses estudos, acompanhem nossas 12 aulas que nós estamos fazendo sobre o programa de manutenção, de gestão, né, de equipamentos médico-assistenciais. E para finalizar, eu quero lembrar aqui para os nossos colegas engenheiros, inclusive dos gestores de hospitais, que esse é um artigo que é chamado O Futuro da Engenharia Clínica, é um artigo que tem mais de 25 anos, mas ele é super atual, e naquela época o Grimes dizia que a gente foi evoluindo o modelo velho, até que naquela época, nos Estados Unidos, né, o que ele resumiu, né? Os hospitais sofrem pressões tecnológicas todo dia. A gente tem uma versão desse equipamento aqui, que era o HS14, se eu não me engano, que era muito simplesinho, né? Para você ver, você comparar um com o outro, evoluiu absurdamente, né? Milhares de vezes melhor. Então as pressões tecnológicas são todo dia ali batendo na porta dos hospitais, o mais novo, o mais rápido, o mais econômico, o mais seguro. As pressões econômicas, isso desde sempre, né? As pressões regulatórias, como eu falei, a gente na época tinha a portaria 400, hoje a gente tem a RDC 50 e uma infinidade de outras RDCs que os hospitais têm que atender, né? São as regras do jogo. E as pressões demográficas e culturais, por exemplo, a população brasileira está envelhecendo, então a gente vai ter mais doenças
comuns às pessoas idosas, a gente vai ter mais home care, ou seja, tudo isso está mudando. E o serviço de engenharia que ia ajudar os hospitais a enfrentarem essas pressões, esses 4 grupos de pressões, tendem a ir para um modelo bem sucedido. Senão, serão terceirizados. O serviço será terceirizado e feito por uma empresa que faz mais e melhor e mais economicamente do que a própria equipe do hospital. Então, o que a gente tinha para dizer para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, mandem para um colega, mandem para um gestor, mande para um dirigente hospitalar, que às vezes as pessoas têm dificuldade de comentar, né? De, vamos dizer, brigar por melhorias no próprio setor, né? Para poder atender às leis e às normas, e acabam ficando fragilizados, né? Porque se ele solicita, a direção, a diretoria não oferece, ele continua aceitando aquele risco, praticamente é por conta dele. E aproveitar, agradecer bastante de novo, mais uma vez, a Protec por estar apoiando a Escola de Engenharia Clínica a levar conteúdos para vocês todas as semanas, todos os meses. Sempre tem alguma coisa nova aqui que a Protec permite que a gente traga para ensinar com vocês. Venha estudar, aprender e ensinar com a gente. E no mais, daquele, muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!